Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados estudantes do curso de farmácia na disciplina de Química Aplicada. A gente vai dar continuidade nos nossos estudos sobre funções orgânicas oxigenadas. Agora, nós vamos nos debruçar sobre pessoal, sobre os ácidos carboxílicos, os derivados de ácidos carboxílicos, que são sais orgânicos, ésteres, anidridos orgânicos e cloreto de ácidos carboxílicos, né? Que são algumas das funções que nós vimos em aulas anteriores, né? Eu preciso mostrar aqui para vocês. Só vou ajustar aqui o gravador. Ótimo. Tá. Bom, então vamos lá. Eu selecionei algumas questões que poucos alunos tiveram dúvidas, que até deixa um pouco preocupado, o pessoal está com uma dificuldade em desenvolver as listas de exercícios. Quase nenhum me procurou sobre a lista de exercícios 9, mas a gente vai trabalhar em cima dela agora, tá? Em alguns exercícios selecionados. A gente vai começar pela questão 1, que pede para apontar a função orgânica da fórmula estrutural da substância e dar os nomes dos seguintes compostos orgânicos. A gente vai começar pelo item A, beleza? Eu vou ampliar aqui a imagem do quadro e todo mundo vai poder ver, beleza? Ampliei a imagem do quadro, vou ampliar mais. Pronto. Aqui a imagem do quadro e eu vou desenhar aqui a fórmula estrutural dessa substância do item A. Bom, vamos conferir exatamente essa substância. Bom, como é que vai ficar a classificação desse cara, né? Primeira coisa que a gente faz, a gente olha para cá, ó. Olhem para cá, vocês vão ver que a gente tem um grupo carboxila, que é um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio e com a hidroxila, não é verdade? Portanto, a gente está falando de um ácido carboxílico. Sabendo que é um ácido carboxílico, como é que vai ficar o nome desse cara? Bom, primeira coisa, a gente tem que identificar a cadeia carbônica principal e, na ordem de prioridade, a cadeia carbônica principal, além de ter o maior número de carbonos, contém o grupo funcional carboxila, ou seja, a gente vai circular agora, ou melhor dizendo, a gente vai destacar qual que é a cadeia carbônica principal, que é essa aqui, ó, que tem o maior número de carbonos e a carboxila. A gente vai numerar a cadeia carbônica principal e a gente numera sempre do carbono mais próximo da função orgânica. A função orgânica é a carboxila, a gente numera da direita para a esquerda. Então, eu vou numerar aqui. Um, dois, três. E eu vejo que tem 3 átomos de carbono. Portanto, o prefixo
vai ser próprio, né? Próprio. Como só tem ligações simples entre os átomos de carbono, o infixo vai ser an. E o sufixo a um ácido sempre é oico. Como se trata de um ácido, a gente preenche com ácido propanoico. Esse que é o nome desse ácido carboxílico, beleza? Ácido propanoico. A gente seguiu o mesmo passo a passo que a gente vinha fazendo. Identificar a cadeia carbônica principal, numerar a cadeia carbônica principal. Quando se trata de um ácido, o nome da frente vai ser ácido. E depois disso, o nome da cadeia carbônica principal vai sempre seguir a mesma regra de prefixo, infixo e sufixo. Beleza? Certo. Entendido isso, vamos partir para o item D da lista de exercícios. Essa fórmula estrutural, a gente vai dizer qual é a função orgânica e dar o nome desse composto. Beleza? Vamos lá para o item B. Eu vou abrir aqui o quadro e desenhar a fórmula estrutural, beleza? Certo, então a gente coloca CH3, CH tem ligação dupla aí no meio, e aí C fazendo ligação dupla com oxigênio e com hidroxila. Como a gente está vendo, se tem esse grupo funcional, que eu vou circular agora, que tem um carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio e uma simples com hidroxila, como vocês estão vendo aí, a gente tem um ácido carboxílico. Beleza, ácido carboxílico. Agora, como é que vai ficar o nome desse cara? Bom, a gente precisa identificar a cadeia carbônica principal. Para identificar a cadeia carbônica principal, é aquela que vai conter a função orgânica, que é a carboxila, vai conter a ligação dupla e vai conter o maior número de átomos de carbono. Portanto, essa aqui é a cadeia carbônica principal. Como que vai ficar a numeração? A numeração sempre é do carbono mais próximo da função orgânica. Portanto, o carbono que está com a hidroxila, esse aqui. E a gente vai numerando da direita para a esquerda. Certo? O nome. A gente sabe que no caso dos ácidos, o nome começa com ácido. Tem 4 átomos de carbono, portanto, o prefixo é but. Tem uma ligação dupla, portanto, a gente vai colocar o infixo em. A ligação dupla começa no carbono 2, portanto, vai ficar 2 em. Olha aí, 2 em. 2 em. E aí, finalmente, o sufixo de ácido carboxílico é oico. Logo, a gente está falando do ácido
but2-en-oico. Certo, pessoal? É um ácido carboxílico e a gente dá o nome seguindo o mesmo passo a passo que a gente tem seguido desde sempre, beleza? Identificar a cadeia carbônica principal, numerar a cadeia carbônica principal, dar o nome dela com prefixo, infixo e sufixo. No caso de um ácido, vem ácido antes do nome da cadeia principal. Por isso fica ácido but2-en-oico. Beleza? Então o item B também tranquilo de resolver, né? Vamos agora, pessoal, avançar um pouco e olhar aqui para o item F, que vocês estão vendo aqui. É uma cadeia um pouco mais longa. Eu vou desenhar aqui no quadro, a gente vai classificar e dar o nome desse composto orgânico. Bom, rapaziada, essa cadeia carbônica é tão longa que a gente vai ter que dar uma volta aqui para poder colocar todo mundo. Deixa eu ver aqui se tá certo. CH3, CH3. Bom, agora que eu desenhei a forma estrutural dessa substância aqui do item F, vou abrir o quadro aqui para todo mundo ver. E a gente vê como é que vai ficar esse cara. Bom, vou abrir aqui, certo? Expandir o quadro. Como é que vai ficar? Olha aí, a cadeia é tão grande que desapareceu aqui, ó. Vou ter que ajeitar um pouquinho a câmera para mostrar ela inteira. Eita, agora tá aqui. Primeira coisa, a gente tem que classificar essa substância. Como tá todo mundo olhando aqui, ó, no lado direito dessa fórmula estrutural, a gente tem, olhem aí, ó, carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, fazendo ligação simples com hidroxila, portanto, é um ácido carboxílico, né? Vamos colocar aqui, ó, ácido carboxílico. Certo. Então, a gente tem um ácido carboxílico. Agora, como é que vai ficar o nome desse negócio? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal vai ser aquela que vai ter tanto maior número de carbonos, quanto vai conter a carboxila. Então, quando a gente for circular, vai ser essa daí na horizontal que tem um monte de átomos de carbono e contém hidroxila. Em relação à numeração, a numeração da cadeia vai ficar a mesma regra de sempre. A gente numera a partir do carbono que está mais próximo da fissão orgânica, como vocês estão vendo aí. Ó. Carbono 1 é aquele que está na carboxila. Assim a gente descobre quais são as posições dessas ramificações que a gente tem aí. A gente tem quais ramificações na cadeia carbônica principal? Olhem só. A gente tem o metil aqui no carbono 6, o metil no carbono 5 e o metil no carbono 3. Em relação ao nome, bom, se é ácido, a gente sabe que o nome vai começar com ácido. Se tem 8 carbonos,
o prefixo é "-oct", né? Na cadeia carbônica principal, a gente coloca o prefixo "-oct". Só tem ligações simples, então o prefixo vai ser "-an". E como "-an", porque só tem ligações simples, e como é um ácido carboxílico, a gente termina com o sufixo "-oico". Em relação às ramificações, como é que vai ficar o nome? Tem 3 ramificações, as ramificações estão nos carbonos 3, 5 e 6. Portanto, a gente tem que colocar as posições dessas ramificações, então o nome 3, 5 e 6. Como são 3 grupos de metil, a gente coloca tri e metil. Logo, a gente vai ter o ácido 3, 5 e 6 trimetil octanoico. Esse que é o nome da substância que está representada pela fórmula estrutural, né, do item F da questão 1. Beleza? Então, nunca fugiu do que a gente sempre tem falado. Seguir o passo a passo, pessoal. Qual que é o passo a passo? Identificar a cadeia carbônica principal, numerar a cadeia principal, dar o nome da cadeia principal, nesse caso era octanóico, seguindo a regra prefixo, infixo e sufixo, e dar o nome das ramificações. Beleza, pessoal? Nada mudou. Agora vamos olhar aqui a outra questão selecionada, que é esse item G. Eu estou apontando aqui para vocês. A gente também vai resolver esse item G. Vou escrever a fórmula estrutural aqui no quadro. Agora eu vou abrir aqui o quadro para todo mundo ver como é que vai ficar essa fórmula estrutural para a gente poder analisar, né, pessoal? Olha, tá aqui a fórmula estrutural. Reparem, gente, isso aqui, ó, nada mais é do que um núcleo aromático, tá? É um ciclo com 6 átomos de carbono e teria 6 hidrogênios se esse cara aqui não tivesse ligado nesse outro carbono. Portanto, isso aqui é um núcleo aromático. E dessa maneira, como eu representei esse núcleo aromático? Representei como a gente está acostumado a representar, tá? Um hexágono com um círculo com uma circunferência no meio, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o núcleo aromático. Beleza. Então, como que vai ficar a classificação dessa substância? A gente vai olhar aqui, ó, tem o que nessa fórmula estrutural? Olha aí, ó. Carbono fazendo ligação dupla com oxigênio simples com hidroxila. É um ácido carboxílico. Ácido carboxílico, né? Aí, finalmente, como que vai ficar a cadeia carbônica principal? Será que a cadeia carbônica principal é essa que tem o núcleo aromático? Será que é essa de cima? Gente, eu vou mostrar para vocês a cadeia carbônica principal. A gente está vendo em todos esses itens que a cadeia carbônica principal sempre é aquela que tem o grupo funcional. Se sempre é aquela que tem o grupo funcional, é essa daqui, gente. Beleza? Logo, nesse caso, a gente tem o núcleo aromático com uma ramificação. Certo? Uma vez que a gente identificou a cadeia carbônica principal,
E a gente sabe que o núcleo aromático é uma ramificação dessa cadeia principal, que é essa cadeia aberta aí. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai numerar a cadeia carbônica principal. E como que a gente numera? A gente numera sempre começando do carbono da carboxila. Em relação ao nome agora, como é que vai ficar o nome? Como a gente sabe, ácido carboxílico, o primeiro nome é ácido. A gente dá o nome da cadeia carbônica principal. Então, ácido, primeiramente, né? Tem 4 carbonos, então vou colocar o prefixo but, só tem ligações simples. Coloco o infixo an, e como é um ácido, eu completo com o sufixo oico. Aí a gente tem uma ramificação, que é o benzeno. O benzeno, quando é a ramificação, a gente chama ele, galera, de fenil. Portanto, se ele está no carbono 3, a gente está falando do ácido 3-fenilbutanoico. Tá? Então, essa é a novidade que eu queria trazer para vocês, que a gente não tinha visto em nenhum exercício ainda. A novidade, o benzeno pode ser uma ramificação. E quando o benzeno é uma ramificação, a gente chama essa ramificação de fenil, beleza? Logo, galera, fenil é relacionado com o benzeno como uma ramificação, certo? Então, questão 1, item G resolvido também, né, galera? Então, tá muito tranquilo até agora. A gente sempre segue o passo a passo de olhar o grupo funcional. Nesse caso, o grupo funcional está aqui, ó, é a carboxila. A gente olha para o grupo funcional, depois disso a gente identifica a cadeia carbônica principal, que é essa daqui, ó. Essa é a cadeia carbônica principal. A gente nota que esse núcleo aromático é uma ramificação. Depois disso a gente numera a cadeia carbônica principal. Depois de numerar a cadeia carbônica principal, é só dar um nome. Como é um ácido carboxílico, sempre vem ácido antes. O nome da cadeia principal, butanoico. E o nome da ramificação, fenil no carbono 3, 3-fenilbutanoico, né? Ácido 3-fenilbutanoico. Bom, seguindo as questões selecionadas, vamos olhar agora para a questão J, tá? Vamos dar uma avançada. Essa aqui é a questão J. A gente tem essa fórmula estrutural para a gente avaliar que função orgânica é essa aí, que substância é essa, qual o nome dela, né? Bom, eu vou desenhar aqui no quadro a fórmula estrutural. Como que vai ficar, né, gente? Vou agora expandir o quadro para todo mundo ver a fórmula estrutural, certo? Vamos lá, abrir aqui. Aqui a fórmula estrutural já está pronta agora, gente. Preciso expandir o quadro. Agora está expandido. Essa é a fórmula estrutural da substância do item J. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a função orgânica. Nesse caso, a gente faz o seguinte. Olha aí para o meio da molécula. A gente tem o quê? Uma carboxila, né? O que seria uma carboxila, fazendo ligação com uma cadeia carbônica do lado direito e outra cadeia carbônica do lado esquerdo. Portanto, a gente tem aí um éster, né? É um éster. Se a gente sabe que é o éster, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar o nome dessas cadeias aí que estão ligadas na carboxila. Nesse caso, a gente tem
na esquerda, uma cadeia que tem um átomo de carbono, portanto o prefixo é met, né? Só tem ligações simples, o infixo vai ser an, já vou colocar. E na outra, uma cadeia carbônica que tem 4 carbonos, o prefixo vai ser but, né? E também só tem ligações simples, eu vou já colocar o infixo an igualmente. No caso dos ésteres, o que a gente faz? O nome sempre vai ser alguma coisa ato de ila, certo? Antes desse primeiro nome coato, a gente vai colocar o nome da cadeia da esquerda. Nesse caso, vai ficar metanoato, certo? Metanoato. E na cadeia da direita, a gente tem 4 carbonos, a gente coloca só o prefixo but, butila, ou seja, não precisa desse infixo an. Logo, o nome desse éster vai ser metanoato de butila. Por quê? O primeiro nome indica o nome da cadeia da esquerda, a carboxila, e o segundo nome, o nome da cadeia à direita. Se a cadeia da esquerda tem um carbono, o prefixo é met, vai ficar metanoato. E aí, a cadeia da direita, como tem 4 carbonos, o prefixo é but, vai ficar butila. Logo, o nome desse éster é metanoato de butila. Como vocês estão vendo, também muito simples. Nesse caso dos ésteres, é mais simples do que outras regras, porque a gente só bate de cara com a hidroxila, com a carboxila, identifica a cadeia da direita, a da esquerda e dá o nome. Sempre vai ser alguma coisa ato de outra coisa ila, certo? Assim que a gente classifica um éster. Então, reduzir aqui, assim que a gente nomeia um éster. Tá? E a gente resolveu o item J. Vamos agora para o item L, certo? Aqui o item L é esse cara aqui, ó. Vou desenhar a fórmula estrutural dele, a gente vai classificar e dar o nome desse cara. Então, gente, agora eu vou expandir isso aqui, o quadro, tá? Vou expandir aqui o quadro para a gente ver essa forma estrutural que está aqui, né? Beleza. Abrir, expandir, tá aqui a forma estrutural do cara. Primeira coisa, a gente tem que identificar qual que é a função orgânica. A gente identifica de que maneira? Gente, primeira coisa, a gente olha que tem essa carboxila e no lugar de ter um hidrogênio, a gente tem o sódio fazendo ligação com o átomo de carbono, beleza? Então a gente está falando do quê? De um sal de ácido orgânico, beleza? Como é um sal de ácido orgânico, como é que a gente faz para identificar a cadeia carbônica principal, gente? Para a gente poder dar o nome desse cara. O nome de um sal de ácido orgânico sempre é nome do ânion mais o nome do cátion. E como a gente sabe, o ânion ele está aí do lado esquerdo. Porque o sódio
sempre vai ser o cátion, porque o sódio está na forma mais estável, sempre com o Na+, certo? Então, esse cara aqui é o cátion. Esse cara que eu vou apontar agora aqui. E esse outro cara é o ânion. Beleza? O Na+, esse cara é o cátion. E o outro cara é o ânion. Certo? O nome de um sal sempre vai ficar o nome do ânion mais o nome do cátion. O ânion, a gente dá o nome de que maneira? Primeiro, a gente identificou a cadeia carbônica principal, numerou a cadeia. Então, o prefixo, se é 3 carbonos, vai ser prop. Como só tem ligações simples, o infixo vai ser an. E o nome do ânion sempre vai ser o átomo. Então, como é que fica? Prop mais an mais o átomo. E, finalmente, de nome do cátion, ou seja, de sódio. Portanto, o nome do sal de um ácido orgânico vai ser o nome do ânion mais de o nome do cátion, o nome do ânion. A gente dá seguindo as regras de nomenclatura que a gente viu até agora, com a característica de que o sufixo vai ser o átomo, certo? E o cátion é o sódio mesmo. Portanto, a gente está falando aí, nessa fórmula estrutural, do propanoato de sódio. É um sal de um ácido orgânico. Beleza? Sal de ácido carboxílico. Certo. Agora, né, dando continuidade, a gente vai apontar o item L, aqui, ó. Estou apontando aqui para o item L. Na verdade, já para eu ter feito o item J, né? Ah, não, o item J a gente já fez, o item L a gente fez agora. Vamos fazer agora, gente, o item O. Vamos dar uma avançada e olhar para esse cara aqui, tá? Vamos resolver a classificação e fórmula estrutural desse cara. Beleza, vamos ver agora. Vou abrir aqui o quadro, onde eu já desenhei a fórmula estrutural do item O da questão 1, e a gente vai classificar e dar o nome desse cara. Então tá aqui, né? Essa é a fórmula estrutural. Primeiro, como que a gente identifica qual que é a função orgânica? A gente está vendo aí duas carboxilas ligadas, portanto só pode ser um anidrido de ácido carboxílico, né? Um anidrido orgânico. Essa é a classificação desse cara. Então, isso daí é muito fácil. O que a gente tem que enxergar? A gente tem que enxergar, ó, nesse anidrido, na função, a gente tem duas cadeias iguais. Quando a gente marca em cima, tem essa cadeia com 2 carbonos e aqui embaixo essa outra cadeia com 2 carbonos também. As duas a gente chama de A7, se todo mundo prestou atenção nas aulas anteriores. Por que a gente chama de A7? Poderia chamar de etan também, né? Et de 2 carbonos com sufixo an, mas a gente chama também de A7 porque a gente lembra que o ácido carboxílico tem 2 átomos de carbono, a gente chama de ácido acético. Então vamos chamar esses dois caras de A7.
Como as duas cadeias são iguais, a gente tem um anidrido simétrico. Quando a gente tem um anidrido simétrico, a gente pode simplesmente chamar o nome de anidrido acético. Ou se eu fosse chamar, como a gente estava tentando, com o prefixo et em fixo an, seria o anidrido etanóico. Beleza, pessoal? Não, melhor dizendo, anidrido etaniônico, tá? Etaniônico. Etaniônico. Então, anidrido acético, anidrido etaniônico, é o nome que a gente dá para essa substância que tem essa forma estrutural. É um anidrido porque tem duas carboxilas ligadas uma na outra por um oxigênio no meio. É simétrico porque as duas cadeias são iguais, tem dois átomos de carbono somente. E sendo simétrico, a gente pode chamar de anidrido. Anidrido. Anidrido acético ou anidrido etaniônico para essas cadeias que tem dois átomos de carbono somente. Beleza? Então, para esse item fecha a questão 1. A gente vai resolver agora outros itens, tá? Das outras questões. Espero que tenha dado, ao menos, para sanar alguma parte das dúvidas em relação à nomenclatura nessa lista de exercícios. Quaisquer outras dúvidas, podem me consultar por e-mail, por Google Classroom, por WhatsApp. Vamos agora para a questão 2, gente. A gente vai fazer o contrário. A gente vai representar a fórmula estrutural a partir do nome das substâncias orgânicas. Vou resolver os itens A, C e H. Vamos começar pelo item A. É o ácido metilpropanoico. Quem assistiu às aulas anteriores vai lembrar que a gente já fez esse exemplo, beleza? Mas eu vou refazer para saber que se quem está vendo está acompanhando mesmo, certo? Então vou expandir aqui o quadro e vamos escrever a forma estrutural do ácido metilpropanoico. Vamos lá. É o ácido metilpropanoico. Se eu sei que é um ácido, eu vou colocar já o grupo carboxila aqui. Eu já tenho um carbono na cadeia principal. Aqui, pelo prefixo, eu olho que o prefixo é próprio. Portanto, eu tenho que distribuir outros dois carbonos para dar 3 na cadeia carbônica principal. Eu estou olhando para o prefixo que é AN. Então, eu tenho que ligar esses carbonos por ligações simples. E eu estou vendo que o sufixo é oico para confirmar que é um ácido, né? Finalmente, eu tenho uma ramificação metil. Notem que essa ramificação metil não tem numeração. Por que ela não tem numeração, gente? Porque só tem uma posição possível para esse grupo metil, que é nesse carbono do meio, que eu vou apontar aqui, ó. Esse grupo metil não pode estar pendurado nesse carbono da direita, porque esse carbono da direita já está fazendo 4 ligações, e não pode estar pendurado nesse outro carbono da esquerda, porque esse carbono da esquerda, se tivesse pendurado outro grupo metil, não seria ácido propanoico, seria ácido butanoico. A gente teria 4 carbonos em sequência, formando a cadeia. Não é verdade? A gente teria 4. Então, essa é a única posição possível. A gente vai pendurar o grupo metil aqui, nesse carbono. Depois disso, o que falta fazer? Preencher as ligações de hidrogênio
as ligações de carbono que faltam com hidrogênio. Então, esse carbono da esquerda tem uma ligação simples, faltam 3 para completar as 4 do carbono, a gente coloca 3 hidrogênios aqui. E o do meio tem 3 ligações simples, falta uma ligação para completar as 4, a gente coloca o hidrogênio aí. Portanto, a gente tem essa aqui com uma fórmula estrutural do ácido metilpropanoico. Muito simples, a gente não muda. Olha para a cadeia principal, né? Olha para o grupo. Se é um ácido, a gente já coloca a carboxila. Olha para o prefixo, já distribui os 3 átomos de carbono. Olha para o infixo, liga com ligações simples. E olha para a ramificação, como é metil, a gente pendura o metil. Só tem uma possibilidade de pendurar ele no carbono do meio. Beleza? Então, esse é o ácido metilpropanoico. Agora vamos dar continuidade na questão 2, no item C, para escrever a fórmula estrutural do etanoato de pentila, que eu vou desenhar a forma, eu vou desenhar o nome, vou escrever o nome aqui no quadro. Eu vou colocar o etanoato de pentila. Coloquei o nome, vou abrir aqui o quadro e expandir, né? Certo, tá aqui o etanoato de pentila. Do item C. Como é que vai ficar a fórmula estrutural desse negócio, gente? A fórmula estrutural vai ficar assim, ó. A gente sabe que isso daqui, pela terminação ato do primeiro nome e ila no segundo nome, é um éster. Certo? Sendo éster, a gente vai ter que colocar aqui, ó, uma carboxila, que no lugar do hidrogênio vai ter uma outra cadeia carbônica. Então, do lado direito, a carboxila, a gente vai ter uma cadeia carbônica, do lado esquerdo também. No primeiro nome, a gente olha para a cadeia carbônica que está do lado direito. Como vocês estão vendo, o prefixo é et e prefixo an. Então, a gente liga aqui, ó, 2 carbonos, certo? 2 carbonos. Então, a gente está colocando 2 átomos de carbono do lado direito. E do lado esquerdo, o prefixo é pente. E como não tem nenhum infixo indicando ligação dupla, a gente vai ligar tudo com ligações simples. Eu acabei fugindo aqui o quadro, vou fazer mais para cá. 3, 4, 5 carbonos. A pentila, né? Agora está aparecendo, né? Então o que que falta, gente? Falta preencher as ligações que faltam com hidrogênio. Então, preenchendo as ligações que faltam para cada carbono com hidrogênios, eu vou ter aí essa forma estrutural para o etanoato de pentila, beleza, pessoal? Vocês estão vendo também muito simples como a gente resolve. Basta identificar a função orgânica pelo nome, porque o primeiro nome termina em ato e o segundo nome termina em ila, você já sabe que é um éster. Você já coloca aí a carboxila no meio. Do lado esquerdo da carboxila, se o primeiro nome é etan, então você vai completar 2 átomos de carbono. E do lado direito da carboxila, você tem o prefixo ente, portanto vai colocar 5 átomos de carbono. O que falta? Preencher com as ligações de hidrogênio. Então, essa aqui é a fórmula estrutural do etanoato de pentila.
Finalmente, gente, na questão 2, a gente vai resolver o item H, tá? O item H, como vocês estão vendo aí, é o anidrido acético propiônico. Então, coloquei aqui o nome, vou desenhar a fórmula estrutural desse cara, beleza? Expandir aqui. É o anidrido acético propiônico. Como a gente sabe que é um anidrido, a gente já vai colocar as duas carboxilas ligadas uma na outra, tá? Porque é isso que caracteriza um anidrido. Então, eu coloco uma carboxila em cima, ligo com outra carboxila embaixo, certo? Depois disso, o que falta? Se eu tenho um nome acético propiônico, então eu sei que em uma cadeia eu vou ter 2 átomos de carbono do acético e na outra eu vou ter 3 do propiônico, por causa do prefixo próprio, né? Então eu coloco outro carbono na primeira, de cima, para dar 2 carbonos na primeira cadeia, e mais 2 carbonos na de baixo, para dar 3 carbonos na segunda cadeia. Finalmente, eu só preencho com as ligações de hidrogênio. Com as ligações com hidrogênio, tá? Beleza, pessoal? Então, esse aí é o anidrido acético propiônico. Tem, seu nome é acético, 2 carbonos na cadeia de cima e propiônico, 3 carbonos na cadeia de baixo. E por ser um anidrido, tem uma carboxila ligada na outra. Beleza, pessoal? Também muito simples, não é complicado. Para fechar, pessoal, vamos resolver essa questão 3, que ela é basicamente um resumão de tudo que a gente viu até agora em funções orgânicas oxigenadas. Eu vou desenhar a fórmula estrutural, enquanto isso eu vou ler aí o enunciado. O que a gente tem? A presença de certos grupos funcionais em alguns compostos é responsável pelas sensações de ardente, adstringente e refrescante. Adstringente, pessoal, é aquela sensação de travamento, entendeu? Quando a língua trava, certo? Então, isso que é adstringente, certo? Também denominadas sabores, que sentimos quando ingerimos determinados alimentos. A estrutura a seguir refere-se ao gingerol, substância encontrada no gengibre, responsável pela sensação ardente quando ingerida. Beleza? Então vou colocar aqui o gingerol. Pergunta-se, qual das funções abaixo não está presente no gingerol? Item A, álcool. Item B, fenol. Item C, éster. Ou item D, cetona. Ou item E, na verdade, item D, éter. Ou item E, cetona. Vamos lá. Vou colocar aqui e vamos olhar a fórmula estrutural e identificar as funções orgânicas da fórmula estrutural dessa substância que chamamos de gingerol, né? Certo, tá aqui. Bom, a gente vai olhar para os grupos funcionais e identificar as funções orgânicas que estão presentes. Como vocês estão vendo aqui, ó, o que é isso que eu estou marcando agora? É uma hidroxila
pendurada num carbono saturado. Portanto, isso aqui é um álcool. Eu tenho do lado uma carbonila, que é uma ligação dupla de um carbono com oxigênio numa cadeia. Portanto, eu tenho uma cetona. Eu tenho também um oxigênio que está fazendo ligação com carbono do lado esquerdo e com outro carbono, no caso do núcleo aromático, do lado direito. Portanto, eu tenho um éter. E tenho também uma hidroxila pendurada no anel aromático. Portanto, eu tenho um fenol, certo? Logo, que funções orgânicas que estão presentes aí no gingerol? Éter, cetona, álcool e fenol. Então, qual que é a única função orgânica que não está presente entre as opções que foram dadas no enunciado? Álcool está presente? Está. Está. Éster está presente? Não está. Portanto, a resposta da questão 3 é item C, éster. A gente só conseguiu identificar as funções éter, item D, cetona, item E, álcool, item A, e fenol, item B. Beleza? Como vocês estão vendo, também não é difícil. Se você presta atenção e olha e repara na fórmula estrutural, você consegue enxergar as funções orgânicas olhando para os oxigênios. Você bateu de olho nos oxigênios, você identifica as funções orgânicas. Lembra que a gente está estudando funções orgânicas oxigenadas. Então, a presença desses oxigênios, de uma forma ou outra, é que vai caracterizar a existência de uma função oxigenada. Beleza, pessoal? Então, continue resolvendo a lista de exercícios 9. Nós não teremos outra avaliação parcial. Por quê? Porque o prazo para se fazer outra avaliação parcial foi informado para mim ontem, dia 7, que seria até hoje, dia 8. Portanto, como a gente não tinha feito ainda, eu achava que até o dia 10 dessa semana nós poderíamos fazer a avaliação parcial e não podemos. A gente vai ficar com a nota do relatório como avaliação parcial. E semana que vem nós faremos a avaliação institucional. Eu devo fornecer para vocês a prova da avaliação institucional com todas as instruções até o domingo, provavelmente, para que vocês trabalhem durante a próxima semana inteira e possam fazer. A coordenação de curso também vai passar mais instruções em relação a isso. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço vocês, guerreiros, que estão acompanhando todas as aulas, acompanhando essa aula até o final. E bom estudo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Tenham um ótimo estudo. Podem me consultar por qualquer canal, seja pelo Gmail, seja pelo Google Classroom, seja por WhatsApp. A gente está aberto para isso, para tirar todas as dúvidas, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.